semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Boa noite, meus amigos, mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje eu tenho aqui a alegria de receber mais uma vez meu querido amigo Sérgio Menezes, do Centro Espírita Amor e Caridade, médico, cardiologista, e que está trabalhando muito, né, nesse momento de pandemia. E ele vai falar para a gente aqui um tema que é importante para que todos nós possamos entender o que a doutrina espírita fala, que é a lei de sociedade e o Covid-19, né? Porque, infelizmente, né, o assunto hoje é só esse, né? Fala, mas o Espiritismo tem que falar sobre isso. É verdade. Ele tem que dar o que está acontecendo para os espíritas entenderem, né? Porque nós sabemos que tem muita gente que é espírita, muitos são espíritas, mas que não estão entendendo o que está acontecendo. Aquelas pessoas que não são espíritas também, para ter uma ideia do que está acontecendo hoje, né, no Brasil, no mundo. O mais importante disso tudo é que o Espiritismo sempre tem uma mensagem, né, de otimismo, de esperança, e é o que nós vamos bater um papo aqui hoje com o Sérgio sobre esse tema, que é um tema importante e atual. Tá ok? Na semana que vem, a partir de junho, dia 1º de junho, nós vamos, por causa da Covid, nós não estamos conseguindo trazer pessoas aqui no estúdio do programa. O Sérgio veio hoje, porque o Sérgio mora aqui pertinho, é um jovem, mas que está bem protegido, porque ele está na linha de frente aí, nos hospitais, né? E ele veio aqui no estúdio. E ele vai ser o último programa, por enquanto, né, ao vivo aqui do estúdio. Mas nós vamos fazer lives. E essas lives vai passar ao mesmo tempo na TV e vai passar no Facebook, tá? Ou seja, eu vou estar aqui no estúdio fazendo o programa e o meu convidado vai estar na sua casa fazendo o programa. Então, com isso, a gente vai poder conversar com muita gente de outras cidades, de outros estados. E vamos fazer os convites aos amigos espíritas do Brasil inteiro. Tá? Então, e dia 1º vai ser a Fernandinha Dias, sempre vem aqui com a gente. Ela vai estar na sua casa. O tema dela vai ser Simão Pedro, um pescador. Vamos bater um papo sobre Simão Pedro, porque a Fernanda também está isolada. E ela, mais do que nunca, tem motivo, porque ela tem os pais dela, né, que moram com ela. Os pais dela têm mais de 80 anos. Então, ela está em casa desde que começou, né, o isolamento. Está confinada há mais de quase 3 meses. Ela não sai de casa justamente por causa dos pais dela. Então, ela vai fazer da casa dela o programa. E todo o programa de junho, por enquanto, vai ser todo lives. Ok? Então, vamos fazer...
Como as casas espíritas estão todas fechadas, né, não temos nem como anunciar aqui com as suas palestras, porque algumas casas estão fazendo, né, palestras ao vivo, também com lives, mas pedir então você, Sérgio, que faça também então a nossa oração para a gente iniciar o nosso programa. Perfeito. Meus irmãos, vamos juntos, unindo o nosso pensamento nesse momento de tanta preocupação, de tanta ansiedade que a gente vê hoje. Pedimos permissão para adentrar o seu lar e juntos com esse pensamento de beneficência, com esse pensamento de bondade, de amor, sempre unidos pela imagem do Cristo, pela presença do nosso querido Mestre Jesus, pedimos que juntos possamos nessa noite de hoje falarmos um pouco sobre o Evangelho, falarmos um pouco sobre o entendimento que pode vir dessa pandemia que se abate hoje sobre o mundo. É claro que tudo o que acontece, a gente sabe que acontece mediante a gestão dos espíritos benevolentes, dos espíritos benfazejos que nos acompanham. E assim, hoje, a gente pede a esses espíritos que iluminem o seu lar, que iluminem todos que nos ouvem, que possam iluminar esse ambiente hoje aqui em que eu e Renato iremos poder conversar um pouco sobre a espiritualidade amiga e assim, de uma maneira bem fácil, para que outras pessoas também de outras religiões possam nos acompanhar. Vou propor hoje diferente, que oremos o Pai Nosso. E assim, vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Que assim seja e possamos, Renato, nessa noite de hoje, entendermos um pouco mais do que vem acontecendo dentro, né, dessa pandemia, que às vezes a gente para conversar com as pessoas espíritas e a gente vê que o movimento espírita tem abordado bastante o Evangelho, mas a gente vê que não tem abordado a pandemia. Como é que vai ficar essa consequência da pandemia depois? É verdade. Os problemas financeiros virão, os problemas psicológicos virão, os problemas emocionais virão, os problemas da falta do afeto irá comprometer a humanidade. E é nessa hora que o Espiritismo vem como uma doutrina consoladora, como uma doutrina de amor, uma doutrina, não é, esclarecedora, trazer para nós exatamente o entendimento de que essa pandemia, quando a gente olha com o olhar de quem assiste os jornais, quem assiste os documentários que passam 24 horas, igual você falou, 24 horas falando de Covid, mas falando de desgraça. É verdade. Hoje aqui a gente não vai falar de desgraça. A gente vai mostrar para as pessoas que quando a gente olha hoje para a natureza, foi uma pausa. A natureza está se recuperando. Está agradecendo, né? Quando a gente olha, por exemplo, os governantes há pouco tempo estavam pensando se o Irã iria fazer guerra com os Estados Unidos, se a Rússia ia fazer guerra junto com a China contra as grandes potências, elas estavam em reboliço quase no período de guerra. Hoje a gente vê todas as nações se unindo em prol de uma vacina, em prol de um tratamento, em prol de uma melhoria do nosso planeta. Quando a gente vê, por exemplo, hoje, vários cientistas trocando informações a fim de ajudar a humanidade, e a gente vê várias pessoas tendo ideias para diminuir o sofrimento dos outros, a gente vê que agora está começando um processo de aprendizado. Então, é claro que muitos vão entrar em abandono, muitos estão sofrendo, muitos estão precisando de nossa ajuda, e isso também é uma forma de honrarmos o nosso Pai maior, honrarmos a Deus, que é exatamente o quê? É a oportunidade de usarmos a nossa habilidade, todos temos alguma habilidade, então o que cozinha bem pode ajudar o que tem fome, o que sabe fazer bom uso da palavra pode acomodar, aconselhar, acalmar, né? Trazer um pouco de conforto para quem está em desespero. Aquele que tem uma habilidade muitas vezes de costura, que tem uma habilidade de engenharia, que tem uma habilidade qualquer, ele pode nesse momento servir, porque servo é exatamente servir a vós, servir ao próximo. E quando a gente fala de religião, religião é exatamente o quê? É a religação com Deus, né? Então a gente precisa de refazer essa conexão agora, porque há 4 meses atrás, há 5 meses atrás, a humanidade estava preocupada
em viajar para o exterior, em comprar coisas, Verdade. em trabalhar muito para pagar as viagens e coisas que comprou. E hoje o que a gente vê? A humanidade está preocupada em sobreviver, em viver bem com a família, em ajudar os idosos que são vulneráveis, as pessoas que têm uma imunidade menor estão sendo mais bem cuidadas. Então, a gente tem que prestar atenção e entender que muitos vão enxergar essa virose como um caos. Mas a gente tem que entender que depois dessa pandemia, a gente precisa de ser melhor do que éramos antes dessa pandemia. Então, a gente não vai comemorar a pandemia hoje, no nosso estudo de hoje. Mas a gente vai conseguir entender que Allan Kardec, na compilação das informações que a gente tem do Espiritismo, ele deixa bem claro que a lei da sociedade, ela é necessária para que tenhamos uma sociedade melhor. Então, o convite já foi feito, o chamado já foi feito. Muitos arregaçaram as mangas e estão trabalhando em prol da coletividade. Esses entenderam o chamado da pandemia. Outros não. Outros estão em casa, em desespero, em conflito, com medo. Por quê? Porque não entenderam que o chamado foi exatamente para mudarmos a nossa forma de socializar, mudarmos a nossa forma de viver em sociedade, mudarmos a forma como enxergávamos os valores. Então, o que é importante a gente passar é que o Espiritismo sempre nos mostrou que nós viemos aqui para desenvolver bagagem moral. Não foi bagagem intelectual propriamente dita. Não é ler muitos livros de Espiritismo. Não é saber muitas línguas. Não é saber muitas informações. Não é ser bacharelado em várias especialidades. Mas é ser bacharelado na lei do amor, na lei da servidão. Nós não viemos para ser servidos. O velho homem foi servido. Nós viemos para servir. Então, quando a gente vem aqui, e num programa como esse, para lembrarmos que estamos aqui hoje, convivendo com essa epidemia, para nos tornarmos seres mais servis, seres mais úteis para a coletividade, buscando leis mais justas, vemos hoje que as nossas leis estavam muito equivocadas. Vemos hoje que os gestores do nosso planeta, em geral, estavam muito equivocados. Porque a gente tinha uma ideia, o seguinte: se eu trabalhar muito, se eu conseguir um patrimônio bom, eu vou garantir segurança para minha família, eu vou garantir saúde para minha família, eu vou garantir um futuro para minha família. Aí vem um vírus e mostra o seguinte: olha, se você não garantir a segurança, se você não garantir a saúde e se você não garantir a educação de toda a coletividade, as pessoas vão se contaminar, as pessoas vão contaminar a você e a maior quantidade de dinheiro do mundo não vai servir para você comprar nada se houver uma pandemia. Então, houve uma mudança muito grande nos valores, houve uma mudança muito grande nesse momento. E aí a gente viu nesse momento o Espiritismo um pouco acanhado. Eu faço aqui uma meia-culpa, a gente parou de fazer os estudos, por que não fazer os estudos em lives? A gente parou de fazer palestra, por que não fazer as palestras em lives? A gente não tomou a frente dos trabalhos de assistência, por que não saímos da casa espírita e vamos para onde tem a comunidade que tem fome, que tem problemas de saúde, que tem dificuldades de mobilização? Por que a gente não seguiu os passos de Jesus? Ou será que Jesus ficou dentro do sinédrio? Será que Jesus ficou dentro dos templos? Não. Saiu. Será que Paulo ficou preso aos lugares? Não. Saiu em busca dos necessitados. Então, agora a gente está vendo que o Espiritismo se adequou, está voltando a trabalhar dentro desse enfoque. A gente vê a FEB se movimentando, a gente vê a SERG se movimentando, a gente vê os grandes palestrantes se movimentando, e é hora da gente conclamar os nossos irmãos de doutrina. Vamos trabalhar, a gente pode fazer palestras, é muito bom a abordagem que nós estamos fazendo aqui nessa noite, mas eu lembro que a gente precisa de atender o chamado. Esse chamado foi justamente para a gente lembrar que estávamos cultivando valores que não dá para levar para o mundo espiritual. Mas, é verdade. Né, esses valores não dá para levar para o mundo espiritual. Mas o que a gente está vendo agora é todo mundo pondo a mão na massa, me perdoem por falar dessa forma. Mas é verdade. Mas todo mundo pondo a mão na massa, todas as casas pondo a mão na massa,
todas as doutrinas religiosas, vamos colocar todas as religiões, por exemplo, a gente vê os espíritas, os católicos, os evangélicos, todo mundo, até os que nem têm religião definida, hoje as pessoas procurando servir ao próximo. Sim. Então, a gente precisa de ter essa visão dentro da lei da sociedade e do coronavírus. Vamos falar mais um pouco sobre isso hoje, mas eu queria dar um apanhado geral para as pessoas saírem daquele momento de pânico, que a gente liga a televisão, tem um monte de caixão sendo enterrado. Isso que acontece é com 5% da população. É verdade. A gente tem que entender que 80% vai passar por essa infecção e parecer que foi um quadro viral mais leve, né? Então a gente precisa ter esse entendimento também científico, porque o espiritismo caminha lado a lado com a ciência, e as pessoas perderem um pouco esse pânico, esse temor, esse momento de muita insegurança. E a gente procurar entender que essas pessoas que precisam de ajuda, que nós possamos socorrer para que possam se recuperar mais rapidamente. É verdade, que antes dessa pandemia, tínhamos muitos projetos, né? Todo mundo planejando a sua vida para 2020 e, de repente, um vírusinho veio e acabou com todos os projetos. Deu uma remexida na gente, acabou com né? Tudo. É verdade. É. E hoje nós estamos vendo aí o planeta agradecer também, né? Nós estamos vendo aí se recuperar o mar, o ar está mais puro, a água está mais limpa. A valorização da vida, né? Valorização. As pessoas estavam progredindo em situações como aborto, eutanásia, não é? Suicídio assistido. E hoje a gente vê, olha como é importante a vida de todos. Inclusive isso também, eu acho que é importante a gente passar para as pessoas, a gente sempre fez um trabalho em defesa da vida, mas mais do que nunca agora, esse vírus também mostra isso para a gente. Né? Você vê que hoje o embate não é mais sobre o aborto, sobre a eutanásia, sobre morte assistida. Hoje o embate é exatamente o oposto. Como vamos valorizar a vida das pessoas, como é que vamos evitar as mortes. Então, isso é muito interessante, a gente vê o outro lado. Em períodos de guerra, em períodos de epidemia, sempre houve uma necessidade. Uns enxergavam a tragédia, outros buscavam a redução do sofrimento, a atenuar as dificuldades do irmão próximo que às vezes está podendo ser ajudado. Né? Isso aí a gente está vendo mesmo, tem muita gente mobilizada no mundo inteiro, no Brasil inteiro, ajudando as pessoas. Aqui em Cabo Frio tem muita gente trabalhando para auxiliar, arrecadando alimentos, dando cestas básicas e outras coisas, né? Ajudando em tudo, né? Eu falo isso porque eu estou fazendo dessa parte. E a gente vê, assim, muitos, como eu procuro comentar, muitos, se a gente for olhar, quase todo mundo faz parte do grupo do risco. Por quê? A hipertensão hoje é uma patologia que acomete quase que 40% da população. Verdade. Então, se você for chegar numa casa espírita, em cada 10 espíritas adultos, 4 vão ter hipertensão. Só por aí você já perdeu 4 trabalhadores. Né? Verdade. E a diabetes acomete cerca de 20% a 30% da população. Aí você já pegou mais 2 trabalhadores daqueles 10 da casa espírita. Mas o que a gente está vendo não é isso. A gente está vendo é que as pessoas que também são do grupo de risco estão saindo à rua para ajudar outros que são mais agravados pela doença, pela pandemia, pelos fatores de risco, pela dificuldade de acesso à alimentação, acesso às medidas de prevenção. Então, esse chamado que é importante a gente colocar para as pessoas, desde que façam com máscara, com a devida higiene, com a devido isolamento de contato para que não se contaminem, as pessoas podem ajudar as outras. Isso é muito importante, a gente trazer no programa esse chamado, para a gente lembrar as pessoas, você como está comentando, né, falando em geral, a maioria das pessoas que hoje estão dando assistência, muitos são obesos, muitos são diabéticos, muitos são hipertensos, e ainda assim recebem esse bônus, vamos dizer, por estar ajudando ao próximo. Né? Com certeza. Além de sociedade e Covid, fala um pouco sobre isso aí. A lei de sociedade, o que a doutrina espírita fala? Nós sabemos que existem as leis morais, né? E uma das leis é a lei de sociedade. Perfeito. O que você pode falar para a gente sobre isso? É importante a gente entender que a lei da sociedade, ela traz para nós o entendimento que somos seres sociais. Como seres sociais, quando ocorre um período em que
o vírus vem justamente mostrar para a gente que você não pode dar um abraço numa pessoa, que você não pode tocar, que você não pode se aproximar, que você precisa de ficar em confinamento. Isso traz para o ser humano um conflito encarnado muito grande. É verdade. Porque quando você está na espiritualidade, você sente saudade de alguém, você mentaliza ela e você consegue aproximar-se dela, porque tudo é energia. Aqui não, aqui como você está preso a um planeta denso, você acaba precisando do contato físico, do contato visual, de sentir o cheiro, de sentir a emoção da pessoa, porque numa tela, por melhor que seja a tela, é sempre uma imagem, não é? Ela tem altura, largura, profundidade e nada mais, são só 3 dimensões no máximo. Mas quando a gente tem o contato com a pessoa, ela tem cheiro, tem textura, não é? Tem o próprio, a própria troca da energia. Então, é importante a gente entender que, como seres sociais que somos, a partir do momento que te é privado a possibilidade de contato, você precisa de lembrar nesse momento de que vou ligar para minha tia, falar, olha tia, você é importante para mim, eu estou com saudade, porque através da sua irradiação do pensamento, você vai conseguir prover dentro da lei da sociedade a troca de energia. Você ligar para tua mãe e falar, olha mãe, eu estive na rua hoje, comprei aquela fruta que você gosta, vou deixar na portaria do seu prédio. A pessoa vai perceber que mesmo distante, você ainda está trocando energia com ela. Quando ela for se alimentar daquela fruta, ela vai lembrar, não, esse daqui foi meu sobrinho que comprou para mim. Então, essa troca de energia que o espírita conhece, é agora que a gente precisa de usar. E às vezes a gente fala de oração, hoje, por exemplo, a gente começou com a oração do Pai Nosso. E o que é importante na oração? Quando a gente vê Jesus conversando com Marcos, e Marcos comentando que os discípulos não haviam tido sucesso em curar certos obsediados. E aí Jesus explica que o que faltou foi a crença, que o dia que tiverem a mesma crença que o grão de mostarda, conseguirão fazer a operação de tratamento. Mesma coisa acontece conosco agora. Quando a gente liga para uma pessoa e conversa com ela e realmente manda um pensamento de saudade, um pensamento de carinho, um pensamento de amor, é como se fosse uma irradiação, é como se fosse uma prece intercessória. Então é importante, dentro da lei da sociedade do Covid, a gente tentar entender que a espiritualidade está nos ensinando o quê? A viver além da matéria, para que a nossa prece, a nossa oração, consiga chegar no lar das pessoas que nos ouvem hoje e elas entendam que nós estamos com um sentimento de ampliar o nosso perispírito e que elas ampliem o perispírito delas até nós, porque espíritos benfazejos estão conduzindo essa reunião. Então é importante a gente entender isso, que esse vírus, dentro da lei da sociedade, a Covid veio exatamente mostrar para nós, para a gente aprender a se amar fora da materialidade. E assim a gente vai conseguir galgar um degrau próximo ao mundo de regeneração. Verdade. Porque a gente vai conseguir começar a emanar pensamentos de melhoria para aquele parente que está internado, melhoria para aquele parente que está isolado com Covid em casa, melhoria para aquele parente que a gente sabe que está nervoso, com medo de pegar o Covid, melhoria para aquele parente que está tenso, preocupado em assim, não ter contato com outras pessoas. Então, dentro da lei da sociedade, é importante a gente entender que é chegado o momento de começarmos a operar a mente. A forma pensamento que André Luiz tanto comentava conosco, agora fomos convidados para utilizar. A forma pensamento que aquela mãe, quando tem 6, 7 filhos gripados, ela fala assim, eu não posso ficar gripada porque essas crianças dependem de mim, é essa forma pensamento que agora a gente tem que materializar para ajudar os outros. Na ligação de telefone, na live. No momento em que você liga para aquela pessoa que você não está vendo, igual você falou, que vai ter convidados de todo o país para fazer live aqui com você, quando você tiver o contato com essas pessoas, olha a transmissão do seu perispírito, o quanto que você vai ampliar de energia e o quanto ele vai ampliar de energia transmitindo isso para a gente. Então tem gente olhando para essa pandemia com um olhar mais materialista. Mas se a gente perceber que André Luiz, os espíritos
que fazem as obras complementares, como Manuel Filomeno de Miranda, todos eles nos mostravam que chegaria o momento do início da gente começar a trabalhar as nossas potencialidades mediúnicas. E essas potencialidades vêm agora, porque eu não posso fazer o passe como eu fazia antes, então a gente vai começar a ter o quê? Passe coletivo. Não vai, mesmo que a gente volte em breve, a gente não vai voltar mais com o passe individual numa sala de passe fechadinha, estreitinha, com 20, 30 pessoas presas numa sala. Isso não vai mais acontecer. Então, a partir de agora, a gente vai começar a fazer o trabalho o quê? Das formas pensamento, trabalhando a nossa espiritualidade, expansão do nosso perispírito para que possamos ajudar ao próximo. Então, teremos que viver o tempo todo como? Em prece. Teremos que viver o tempo todo vigiando, o tempo todo orando. Porque se a gente ficar numa vibração ruim, como é que a gente vai ajudar o outro? A gente não vai conseguir. É verdade. Então, as pessoas que às vezes falam assim, a gente está chegando para um mundo de regeneração, vai demorar muitos 1000 anos. Mas o processo começou. E começou com um empurrão enorme, porque tivemos muitas mortes no planeta, tivemos muita tristeza. Paralisou o mundo. O mundo parou. Vamos ter ainda uma crise financeira, social e emocional para a gente trabalhar. E a gente ainda vai falar sobre o que a gente está falando aqui hoje. Lembra, Renato, quando em maio a gente conversou explicando que a gente ia precisar de exercer as formas pensamento para ajudar o próximo, se manter vigiando e orando o tempo todo? Pois é, a gente agora, ou a gente trabalha dessa forma, ou seremos instrumentos sem muita utilidade para o mundo espiritual. Então, é dessa forma que nós vamos melhorar a nossa imunidade, vamos melhorar a imunidade do próximo, vamos fazer preces de irradiação, porque nós vamos estar o tempo todo vigilantes. Eu acredito que muita coisa nova virá, principalmente dessa nova geração. Isso aí com certeza vai ser um grande aprendizado para todos nós. Cada um vai aprender de um jeito, uns mais, outros menos, mas ninguém vai permanecer da mesma maneira como era antes. Sem aquela materialidade. Vai mudar. O jovem espírita, ele já começar a pensar em algo mais. Ele já vai trabalhar em algo mais do que a materialidade de fazer um passe com imposição das mãos, porque não vai ser mais tão provável a imposição das mãos. Porque então, a ponta das mãos é magnetismo, não vai ter mais essa troca de magnetismo. Ele vai precisar de magnetizar com o pensamento. O pensamento. E para ele ter o pensamento, ele precisa de ter equilíbrio. Sim. É verdade. E aí a gente precisa de ser um homem de bem, porque senão sempre a gente bons pensamentos. Não vai ter como. Fazer muita meditação, né, para poder educar o pensamento. Para educar o pensamento. É verdade. Esse vai ser um caminho totalmente novo. Eu peço desculpas aos espíritas se podem interpretar como uma crítica, os diretores de espírita. Mas é assim, para mim isso é muito perceptível, é muito natural. Assim, é o que eu acho que é o que será factível. Eu não acredito que dentro de um ano e meio tenhamos a solução dessa pandemia. E não dá para a gente ficar um ano e meio sem estudar, sem fazer passe, sem fazer trabalho mediúnico, sem fazer qualquer tipo de magnetismo. Então a gente vai precisar de evoluir. É verdade. E as casas realmente já estão fazendo, muitas casas estão fazendo reuniões de estudo, equipes mediúnicas se reunindo, fazendo estudos. Lógico que isso daí depois vai ser uma adaptação para outros casos. Né? Perfeito. Mas já estão muitas casas aqui mesmo, Cabo Frio, em todos os lugares. Você entra no Facebook e você vê. Um crescimento, né? Muita coisa. Houve um período acanhado e agora está dando muita coisa, um boom. Muito. Você viu muitas palestras, tudo live lá, tudo acontecendo lá no Facebook, nas casas espíritas também estão transmitindo, muitas reuniões de estudo, tudo live. Estamos aprendendo a mexer nisso aqui. As plataformas vão mudar também. Por exemplo, eu vou começar a partir de semana que vem fazendo um programa pelo computador, fazendo live, quer dizer, tive que aprender, estou aqui em treinamento, mas vamos fazer. Temos que nos adaptar. Sem dúvida. Não tem como fugir disso, né? Agora eu queria saber para você, felicidade. O que é felicidade paradoxal? Boa pergunta. A gente vivia um momento no planeta que a gente estava parecendo um Sodoma e Gomorra da Bíblia no Velho Testamento. É verdade. Não é? Porque a gente via as pessoas acreditando que a felicidade era o luxo, a exaltação, a situação chegava a um momento até de esnobe, as pessoas eram esnobes.
as pessoas tinham um consumo muito grande dos prazeres, das paixões, do ter, do possuir. É verdade. E isso foi passando como se fossem pessoas de sucesso. Os valores mudaram, não é? A pessoa de sucesso era a pessoa que tinha conseguido um patamar financeiro, ou um patamar de poder, Verdade. ou um patamar de sedução. Víamos crianças pequenas já sexualizadas pela internet, víamos pessoas sem cultura nenhuma ganhando fortunas e valorizadas, víamos pessoas extremamente vorazes pelos jogos dos sentidos, das paixões, É verdade. como se fossem vamos dizer, o ídolo, o herói das pessoas. E hoje o que a gente vê é que a gente já tinha na nossa literatura Marilyn Monroe, tínhamos Elvis Presley, pessoas ricas, famosas, que se dedicaram às paixões e acabaram percebendo o vazio existencial. Mas hoje, mais do que nunca, a gente vê que aquela felicidade que a gente percebia das pessoas apareciam fazendo as suas apresentações nas mídias digitais como sendo de alto sucesso, eram pessoas que, na verdade, tinham uma felicidade paradoxal. Por quê? A felicidade paradoxal é a pessoa acreditar que seremos verdadeiramente felizes aqui. Então, a gente remete lá atrás, em Eclesiastes, dizendo que um homem rico é um homem que tivesse poucas posses, porque Eclesiastes era extremamente rico, famoso, poderoso, e deixou tudo em prol de buscar a felicidade verdadeira e não a felicidade paradoxal. Quando a gente anda mais um pouquinho na história, a gente vê as pessoas de hoje em dia percebendo que todo aquele luxo, todo aquele glamour, toda aquela sedução, hoje representa muito pouco. A próxima geração vai ficar bem claro que a felicidade verdadeira é a felicidade da paz do espírito, que a felicidade verdadeira é quando você consegue fazer uma caridade, que a felicidade verdadeira é você buscar uma sociedade mais justa, com menos desigualdades. Verdade. E o que a gente via era exatamente a proposta de quanto mais desigual, melhor, porque era uma exploração do mais fraco pelo mais forte, era uma sedução do mais sedutor para o que tinha menos condições de resistir, seja através dos jogos dos sentidos, seja através da sexualidade. Então, é importante os que nos assistem entendermos que a felicidade paradoxal é a gente acreditar que seremos felizes aqui na Terra. Nós não viemos aqui para gozar os prazeres da Terra. Claro que a gente não veio para ser triste, carrancudo, mal-humorado. Pelo contrário, porque Jesus era uma pessoa alegre, que gostava de estar com os outros, de participar das associações de seres humanos. Mas é importante a gente entender que a felicidade verdadeira é aquela que está dentro de nós. É quando a gente consegue despertar a nossa fagulha interna, quando a gente tem aquela vozinha dentro da gente que fala assim, você fez o certo. A sensação de dever cumprido, aquela vozinha que nos conforta, aquela é a felicidade verdadeira. E a felicidade paradoxal são pequenos momentos que a gente vive aqui na Terra e que não podemos acreditar que existe uma felicidade verdadeira aqui. Felicidade verdadeira é a paz de espírito, é a sensação de bem-estar quando a gente ajuda o próximo. Essa a gente leva para o mundo espiritual. Agora, aqueles momentos de felicidade passageira, às vezes quando você tem a ilusão de que aquilo é uma felicidade, na verdade é um momento de prazer, mas que não vai ficar muito tempo na nossa memória espiritual. É verdade. A vida social, Sérgio, é natural ou nós temos que ficar escondido? É muito interessante isso, porque no momento em que todos têm que se isolar, a gente explicar que o ser humano é um ser social. É verdade. Se você, já fizeram várias experiências para provar isso, mas se você pegar assim e colocar 3 pessoas num ambiente enorme, coloca um em cada canto, depois você volta lá um tempo depois, eles vão se aproximando. É natural, faz parte da nossa natureza. Mesmo que você não fale a língua do outro, você vai se aproximando dele. É natural. Então, a resposta, não é, que a gente tem no Livro dos Espíritos, é que o ser humano realmente é um ser social. Nós viemos para viver em sociedade. Nós precisamos dessa troca de energia com o próximo.
E nesse momento em que há um isolamento social devido a essa pandemia, é importante a gente lembrar as pessoas que quem está preso é seu corpo, o seu espírito não está preso. Você pode utilizar o seu espírito para acessar todas as pessoas que você sente saudade, você pode acessar essas pessoas através do pensamento, através da prece, através da meditação. De noite, quando eles dormem, eles se desdobram e você tem mais acesso também. Então, é importante a gente lembrar as pessoas que realmente a lei da sociedade deixa claro que o ser humano é um ser social. Nós precisamos dos outros para nos sentirmos plenos. Vou te dar um exemplo. Quando você faz uma coisa muito boa, você está muito bem, você precisa de fazer o quê? Encontrar com alguém e contar. Sim. Quando você está sentindo triste, está numa sensação desagradável, você vai lembrar de quem? Daquele confidente amigo, daquele parente amigo, daquele amigo que você precisa de procurar ele para você dividir o peso, para você dividir o fardo. Então, nós somos seres sociais. E como seres sociais, é função nossa, num programa como esse, voltar a lembrar as pessoas dessa necessidade. Se você está com saudade de alguém, às vezes não consegue falar com ela, porque ela está inacessível, mas a sua mente, o seu espírito, chega facilmente até ela. Basta você lembrar da imagem dela, esteja ela no planeta Terra, esteja ela desencarnada, porque no momento de dor, é natural você lembrar de um pai que já desencarnou, de um irmão que já desencarnou, de um parente que já desencarnou, e é tão confortante, reconfortante até, você poder lembrar dele e dizer, olha, vai passar, essa pandemia vai passar, como tantas outras epidemias já passaram pela humanidade, nós vamos ficar firme aqui, nós estamos bem, não é? Porque a espiritualidade também está preocupada conosco. Estão nos assistindo o tempo todo. É verdade. Estão operando em nós a paciência, a tranquilidade, para que a gente possa irradiar isso para os nossos irmãos. É verdade. Né? E olha que estou tendo muito trabalho, hein? E não é pouco não, hein? A comparação que a gente tem tido, informações, é que eles estão tendo os mesmos trabalhos que tinham durante a Primeira Guerra ou durante a Segunda Guerra, só que numa escala maior, porque nunca viveu tantos seres humanos no planeta Terra. É verdade. E nunca tiveram tanta também necessidade de combater as forças trevosas, porque nesse momento, meus irmãos, é importante a gente comentar que somos seres sociais, e como seres sociais que somos, dependendo da rádio que a gente sintoniza, se a gente sintonizar na rádio do desespero, se a gente sintonizar na rádio da depressão, se a gente sintonizar na rádio da desesperança, a gente vai atrair para perto de nós espíritos não necessariamente trevosos, espíritos não necessariamente maldosos, mas espíritos muitas vezes imperfeitos e imaturos que vão potencializar essa depressão, esse desespero, essa desavença que pode haver até mesmo dentro de uma família. Então é importante a gente lembrar do nosso pensamento, da nossa sintonia. Então é natural a gente socializar, mas a gente precisa de lembrar que se não dá para socializar agora, faz uma listinha hoje, quando terminar esse programa, faz uma listinha das pessoas encarnadas que você sente saudade. Faz uma outra listinha das pessoas desencarnadas que você sente saudade. E aí você pega o seu dia e começa a mentalizar. Hoje eu vou pensar no José das Couves. Amanhã eu vou pensar na Dona Maria. E aí você começa a fazer um trabalho e vai matando saudade através do pensamento. Ah, mas eu gostaria de fazer uma videochamada. Faça uma videochamada. Eu gostaria de mandar uma mensagem por WhatsApp. Mande a mensagem por WhatsApp. Mas o pensamento, a oração, a prece intercessória é uma atitude mais espírita. É uma atitude que dá mais resultado. É uma atitude que dá muito mais dá muito mais frutos do que você, por exemplo, mandar uma mensagem de WhatsApp que você vai encaminhar para 10, 20, 100 pessoas, mas a emoção, a forma pensamento que você vai enviar, a expansão do seu perispírito, a irradiação da oração e do amor que você poderia dedicar, somente o pensamento pode fazer. Você não precisa nem de falar com a pessoa, mas se você envia, você vai estar conseguindo fazer um tratamento para este tipo de pessoa. É verdade. Isso aí... Não é? Porque às vezes a gente fica naquele comodismo. Eu vou mandar um zap para o Renato, dizendo para ele que ele tem uma boa noite, um dia incrível e uma manhã melhor ainda. Mas se você fizer uma oração pelo Renato, você vai estar providenciando potencialidades
divinas que a providência divina vai utilizar. Enquanto isso, a tecnologia pode te auxiliar. Claro, se você fizer uma videochamada, o seu tom de voz, a sua expressão, pode fazer uma oração através de uma videochamada. Mas o que a gente quer lembrar aqui é que Jesus deixou bem claro. Precisamos de vigiar, precisamos de orar e precisamos de servir ao próximo. E como a gente comentou hoje, servir é ser vós, né? Servir ao próximo. É verdade. Nós estamos falando de lei de sociedade. E nós estamos preparados para acolher as minorias? Essa é uma grande situação, Renato, que tem balançado muito a gente, né? Você vê hoje ainda, a gente estava comentando antes de iniciar o programa, sobre a situação da Amazônia. Se aqui está difícil, imagina nas regiões em que não há uma assistência, não há uma possibilidade. Vamos pensar, por exemplo, como estão os indígenas, que são minorias. É verdade. Como estão as pessoas hoje em situações de aprisionamento, as pessoas que estão em situações de prostituição. Se está difícil para a gente, imagina uma pessoa que vivia do comércio, do sexo, ou as pessoas de drogadição, ou as pessoas muitas vezes que viviam por um sistema de assistência psiquiátrica ou psicológica e hoje o mundo parou. A gente tem que lembrar dessas pessoas, a gente tem que procurar ajudar essas minorias. E as pessoas, por exemplo, que vieram, eles são pessoas que vieram de outro país, por exemplo, que estão hoje aí dentro do nosso país, sem ter para onde vir ou para onde ir. Pessoas que vieram do Nordeste não tem como voltar para casa. Pessoas que vieram de outros estados estão perdidos no meio do caminho e ninguém tem condições de ajudar muito. As instituições que ajudavam estão desamparadas. As pessoas hoje que têm as doenças que já se tratava antes como um problema, como tuberculose, AIDS, hepatite, tantas outras doenças, os serviços estão parados, Renato. Está tudo parado. Muitos poucos serviços estão continuando. As pessoas que fazem diálise. Então, a gente precisa de lembrar aqui que a gente precisa de procurar ver se a Casa Espírita tem como abranger um pouco mais. Vamos focar hoje na gestante que parou de fazer o pré-natal, vamos tentar fazer um trabalho de assistência aqui. Vamos lembrar dos hemofílicos. Será que a gente não pode fazer uma campanha de doação de sangue do nosso centro espírita? Será que a gente não pode fazer uma campanha de doação de medula? Será que a gente não pode, por exemplo, prestar atenção agora? Vamos visitar os asilos. Será que os asilos têm bastante álcool gel? Será que eles têm bastante assistência para ajudar esses idosos que são mais vulneráveis? E assim por diante. Então, eu acho muito importante a gente comentar aqui sobre as minorias, porque a gente está vendo uma necessidade maior da Casa Espírita hoje, do espírita. Todas as religiões, né, Renato? A gente está num programa espírita, mas todas as religiões precisam de despertar para essas minorias, porque realmente estão esquecidos, abandonados. É verdade. E o poder público, a gente não está aqui para falar de política, mas o poder público concentrou-se em estabelecer metas para que nos jornais não se fale dos serviços básicos de assistência à Covid. Mas a gente não pode esquecer que essas minorias estão abandonadas. E como eles não têm voz, porque são poucos, como o próprio nome diz, são minorias, como eles não têm voz para gritar por eles, a gente precisa de lembrar à sociedade que eles estão esquecidos. E a gente precisa de fazer alguma coisa. Os presídios mesmos. Será que a gente poderia fazer visita aos presídios, fazer visita aos asilos, fazer visita às pessoas que estão em situação de abandono? A gente precisa de procurar ver esse movimento. Então, aquele trabalho que a gente fazia de cesta básica, aquele trabalho que a gente fazia do centro espírita com uma equipe maior, hoje é o momento do centro espírita dividir em equipes e essas equipes, olha, você vai ajudar fazendo uma campanha de doação de sangue, você vai ajudar coletando cesta básica, a gente precisa de dividir como os cristãos primitivos faziam. Olha, você vai viajar para tal região, você vai viajar para tal região. Era um serviço orquestrado, era um serviço elaborado. Todo mundo saía de Jerusalém e ia, e de tempos em tempos, olha, daqui a 6 meses você volta com notícias. E aí vinham as cartas de Paulo, aí vinham tantas coisas. Então a gente precisa de lembrar desses exemplos e começar a dar múltiplas tarefas dentro das casas espíritas para que pequenos grupos possam lembrar das minorias. É uma sugestão, é claro que cada um vai fazer dentro de suas possibilidades. Cada um vai atender o chamado da sua forma.
mas é importante que os espíritas conversem como espíritas no momento de pandemia. Esse é o objetivo dessa nossa conversa de hoje, né? É verdade. É uma coisa também, a gente tem que parar para pensar, eu gostaria que você desse para todos nós, né, uma luz, né? Qual o principal alvo a ser mudado nesta sociedade que nós estamos vendo hoje? O que nós temos que mais focar, nos preocuparmos, para que, se a gente quiser realmente uma sociedade melhor? Os espíritos, eles chegam a ser até renitentes com a gente em várias perguntas que a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê em obras póstumas, até mesmo no Evangelho a gente vê essa abordagem. O grande mal da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Nós somos extremamente orgulhosos, nós somos extremamente egoístas. Vamos falar um pouquinho do orgulho em situação de Covid. Orgulho em situação de Covid é a gente procurar lembrar que quando existe um conflito, quando existe uma discussão, você é a favor disso, você é contra isso, o vizinho está usando máscara, o outro não está usando máscara, a pessoa quer fazer uma forma de tratar no condomínio, outra forma. Dentro disso a gente já vê o orgulho. Por quê? Porque eu falei isso, então a pessoa tem que fazer o que eu quero. Então a gente precisa de primeiro entender que esse vírus veio justamente para buscar uma sociedade mais justa. E dentro de um conflito, dentro de uma discussão, se existe uma pessoa orgulhosa, todas as discussões, Renato, sempre começaram porque um se sentiu ofendido pelo outro. Ou um se sentiu desafiado pelo outro. Qual o nome disso? Orgulho. Porque se um dos dois não for orgulhoso, e você chegar para mim e falar assim, Sérgio, eu acho que você tem que passar álcool gel na sua testa. Eu falo, Renato, eu acho que não, mas tudo bem se você acha isso, né? Vamos ver se existe fundamento. Mas não vai haver conflito se eu não estiver orgulhoso. Mas se eu chegar para você e falar assim, não, isso daí não está certo, eu estou certo, você está errado. Já começa o conflito. Então eu estou dando um exemplo assim bem simples para as pessoas projetarem isso dentro de casa, projetarem isso dentro da política, projetarem isso dentro de se usa tal remédio ou se não usa tal remédio, se fica isolado ou se não fica isolado, se vai usar, vai caminhar de máscara, se não vai caminhar de máscara. Todas essas discussões, elas estão partindo exatamente do orgulho. Então a gente precisa de chegar num denominador comum para que as pessoas possam entender que a gente precisa de eliminar de nós o orgulho até para enfrentar a pandemia. E o egoísmo. Por quê? Porque a gente vê as pessoas fazendo estoque de remédio, fazendo estoque de comida, fazendo estoque de substâncias como máscaras, álcool gel. E como espírita, meus amigos, isso está muito equivocado, está muito errado. É muito egoísmo. Então, isso é uma forma de egoísmo que a gente vê que no momento em que está todo mundo sofrendo, ao invés de haver a divisão, uma divisão que possa ser equilibrada, a gente vê, na verdade, que até mesmo o próprio espírita, ele, dentro de um momento como esse, ele procurou fazer estoque de coisas, procurou, vamos dizer assim, não, primeiro eu vou me proteger, depois eu vou ajudar o próximo. Isso daí não está errado no sentido simples, mas quando existe um egoísmo por trás, é muito triste, né? O excesso... Então, o excesso, ele precisa de ser combatido de todas as formas. Então, o grande chaga que a gente vê e que a gente pode deixar assim bem transparente é que o orgulho e o egoísmo precisa de ser combatido. Se a gente quer um mundo melhor, se a gente quer uma sociedade melhor, a gente precisa de combater o orgulho, a gente precisa de combater a vaidade, precisa de combater o egoísmo. Mas de todos, o pior de todos é o egoísmo. E a gente vê, durante essa pandemia, a gente vê países dizendo que querem todos os recursos para ele, a gente vê governos dizendo que querem todos os recursos para eles, a gente vê chefes de família pegando todos os recursos para eles, então a gente precisa de aprender a dividir. Enquanto a gente não dividir, Renato, enquanto a gente não entender que o único jeito de eu me proteger e não contaminar a minha família é se eu proteger as outras famílias, o único jeito
de a humanidade voltar a ter economia equilibrada? É se eu ajudar as outras famílias, porque senão, se a pessoa não voltar a trabalhar no plantio, a minha família não vai ter comida. Se as pessoas não voltarem para as indústrias, a minha família não vai ter o que vestir. Verdade, Se as pessoas não voltarem para as indústrias, minha família não vai ter como se movimentar. Então, se a gente não entender que esse vírus veio exatamente para mostrar para nós que nós precisamos de eliminar o nosso egoísmo para que a sociedade se transforme na sociedade, não vamos colocar da forma socialista, nem capitalista. Estamos falando de uma sociedade mais justa, na qual a pessoa que trabalha mais, ela tem um bônus melhor. A pessoa que trabalha menos tem um bônus menor, mas que todos tenham as mesmas oportunidades de chegar até o bônus, para chegar até os seus benefícios. E a gente vê que na sociedade, hoje em dia, isso não é muito bem distribuído, as oportunidades. Então, eu acredito que nesse novo mundo, hoje a gente fala do novo normal. O novo normal vai trazer muitas oportunidades, porque Sim. as pessoas extremamente ricas, elas vão ficar nos seus castelos de poder, mas a grande média vai conseguir ver que o orgulho e o egoísmo, ao serem combatidos, a sociedade vai ter um crescimento maior. Vamos dar um exemplo prático. Não vai adiantar nada, por exemplo, você e eu termos emprego se as outras pessoas que precisam de nossos serviços também não tiverem emprego. Não vai adiantar nada eu e você termos saúde se as pessoas que não nos assistem não estiverem com saúde. Não vai adiantar nada nós estarmos conseguindo acesso aos alimentos se as pessoas que nos assistem não conseguirem ter o mesmo acesso, porque o mundo vai simplesmente entrar num período de bancarrota, um período, não é? É verdade. De total, vamos dizer assim, incompatibilidade, né? E com essa inconsistência, o mundo vai entender que a gente precisa de um mundo melhor. Então, eu acho que muitos já perceberam isso, muitos estão perdendo o seu orgulho, sua vaidade. A gente vê que os próprios governantes estão tentando conversar entre si, porque viram que o jogo de forças, de orgulho e de vaidade precisa de ser um pouco combatido para que busquem soluções. Então, eu acredito, Renato, piamente, que nós vamos sair dessa pandemia muito melhores do que nós chegamos. É claro que alguns não, mas é como a gente começou o programa falando, o chamado foi feito para todos. Muitos mais ouviram hoje do que ouvíamos há 5 meses atrás. Com certeza. Eu me incluo nesses muitos É verdade, mais. todos Mas nós. é importante a gente perceber que foi um chamado muito forte. E Isso. foi uma observância muito grande sobre a necessidade de se combater o orgulho e essa vaidade. Então, eu acho que trará bons frutos para a humanidade. Vamos entender que é melhor dividir. Exatamente. Melhor dividir. Aquela fase do orgulho, da vaidade, eu Querer tudo pra fiz, si. aconteceu. Não traz a felicidade. Não Agora, vai se dividir, conseguir. você vai proporcionar muitas pessoas que possam ter. E com isso, as pessoas vão viver melhor, vão ser mais felizes, vai acabar a violência. Exatamente. No que divide, e todos podem ter a mesma, né, As mesmas a oportunidades. mesma oportunidade. Vai felicidade, vai acabar a violência, vai acabar os assaltos, vai acabar tudo. Por exemplo, a gente precisava de uma grande estrutura para que as crianças estudassem. Então, a pessoa que tinha mais condições financeiras, o que ela conseguia? O melhor colégio. Isso. Agora, não existe a mínima possibilidade de se ter um estudo à distância nas minorias. Não. Porque as pessoas mais carentes não têm um celular, não têm internet, e os professores das escolas públicas não têm como transmitir essas informações. Mas em breve, ao exemplo do que aconteceu na China, que 100% da transmissão é online, a exemplo do que estão acontecendo nos países mais desenvolvidos, em breve os governos terão que investir nisso, porque do contrário o país não vai formar as pessoas. Então, as desigualdades que hoje são extremamente enormes, a gente sabe que os colégios particulares continuam dando aula e os colégios públicos pararam, a grande maioria. É verdade. Mas a gente sabe que é um tipo de remédio que vai ter que ocorrer. Então, essa desigualdade que a gente tinha antes da pandemia, ela vai ter que ser trabalhada. Tem que ser revista. Vai ter que ser revista, vai ter que ser
reavaliada. Pensar em outras e maneiras. essa reconsideração dos valores vai ser também na segurança. Por quê? Porque antigamente você tinha que ter uma estrutura muito grande. Agora, as pessoas vão ter mais o acesso em casa. As pessoas vão conseguir polarizar mais as situações, vão conseguir espalhar o conhecimento de uma forma melhor. Então, aquela pessoa carente que antes não tinha acesso a uma faculdade, ele vai ter mais acesso agora. Porque ele não precisa da estrutura cara que a pessoa tinha das escolas mais caras. Então, isso vai facilitar um pouco. Eu acredito que muitas coisas como essa serão reconsideradas. Você hoje vai consumir mais o alimento que produz próximo da sua casa do que aquele que vinha lá do Nordeste, ou aquele que vinha do Paraná, ou aquele que vinha de outras regiões. Por quê? Porque com as barreiras que existem, os alimentos também vão ter que ser consumidos os que são produzidos mais próximos, ajudando assim a agricultura local. Então, eu vejo que muitas coisas vão ser revistas e reconsideradas nesse aspecto. É verdade, cara. Ou seja, o mundo será outro. O mundo será um mundo em que o Espiritismo vai conseguir colocar a sua promessa de um planeta de provas e expiações, mas que seja revistos os conceitos de justiça, os conceitos de amor, e as bem-aventuranças serão bem trabalhadas, porque bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que clamam por justiça, não é? A gente vai ver essas bem-aventuranças se mostrando na prática, no dia a dia. É verdade, com certeza vamos mudar, todos nós. Né? Já estamos mudando e vamos ficar melhor do que antes, com certeza. Agora me diz uma coisa, qual é a diferença, principalmente para aquelas pessoas que não são espíritas, né, entre progresso intelectual e progresso moral? Hoje a gente vê que muitas pessoas progridem intelectualmente, né? E o progresso intelectual a gente acumula à medida que a gente vai reencarnando no planeta. E essas reencarnações podem ocorrer no planeta Terra ou não, mas de qualquer forma, os espíritos vão tendo o aprendizado da cultura. Então hoje o homem consegue, por exemplo, mandar uma espaçonave até Júpiter, até Marte, e consegue pousar e pisar na Lua, consegue fazer um micro-robô, uma nanopartícula que chega numa célula, e que é uma célula que tem câncer, ele detecta qual é a célula que tem câncer e destrói essa célula. Então a gente sabe que isso é o quê? Um progresso intelectual. Ao mesmo tempo, a gente vê que o progresso moral não acompanhou essa evolução. A gente vê que o homem hoje, ele ainda tem o mesmo comportamento dos homens da caverna, em que ele está preocupado com a sua água, com a sua comida, com a sua caverna, com a sua lavoura e com as suas crias, com as suas famílias, com a sua tribo, mas ele não aprendeu ainda a dividir, não aprendeu ainda a conseguir conciliar o conceito intelectual com o conceito moral. Vemos pessoas extremamente inteligentes, mas que são seres humanos ainda muito imaturos. E muitas vezes vemos pessoas pessoas de bem, pessoas que praticam o bem, mas que ainda não têm o desenvolvimento intelectual. E isso, a gente não está aqui para criticar nem A nem B. A gente só está aqui para lembrar as pessoas que o objetivo de estarmos na Terra é aproveitarmos o nosso patrimônio. Qual o maior patrimônio que o ser humano tem na Terra? O tempo. E para que ele usa o maior patrimônio que ele tem, que é o tempo? Vamos falar um pouquinho sobre o tempo. Para a gente falar sobre o tempo, já que a gente falou de tanta tecnologia, vamos lembrar de Steve Jobs. Rico, inteligente, extremamente promissor. Quando descobriu que tinha um câncer no pâncreas, o seu tempo acabou e ele voltou para o mundo espiritual. Então, de que adianta muitas vezes o dinheiro hoje em dia, o poder hoje em dia, se o mundo está parado? Mas a gente ainda tem o maior patrimônio que o ser reencarnado tem, que é o tempo. E esse tempo serve para quê? Para juntar bagagem moral. Porque ninguém sabe quando vai embora deste planeta. Ninguém sabe se vai embora hoje, se vai embora amanhã. Mas se a gente está com a bagagem cheia, se a gente tem uma mala cheia de bagagem moral, quando a gente voltar para o mundo espiritual, que todos aqui e todas as religiões concordam que nós não somos daqui, quando a gente voltar para o mundo espiritual, a gente vai voltar com a bagagem cheia de quê?
De experiências. Se essas experiências foram experiências boas, foi um crescimento moral bom, ótimo, você progrediu. Mas se você só progrediu intelectualmente, você não teve progresso moral, então você não aproveitou o seu tempo. Você vai ter que voltar para a Terra, passar pelas mesmas provas, ou talvez até agravadas, na maioria das vezes agravadas, porque foi te dada a oportunidade, você não aproveitou para progredir, então, teoricamente, você volta para essas penas agravadas. Então, a diferença entre progresso intelectual e moral é que o progresso intelectual é possível se adquirir estudando, é possível se adquirir com a materialidade. E o progresso moral é aquele que a gente não consegue estudar em livro nenhum, mas que a gente aprende através do conhecimento da vida de Jesus, se espelhando pelo aquele exemplo do maior homem de bem que já passou por esse planeta e adquirindo assim a bagagem moral. Então, o crescimento moral é o que é mais necessário para nós crescermos como seres viventes neste mundo maravilhoso que Deus criou. É verdade. Agora me diz uma coisa. E quanto à política? Como que exercer a lei de sociedade na política? A pergunta saia justa, né? Mas já que a gente tem Mas que é falar... importante. No momento atual, mais do que nunca. Já que a gente tem que falar de política, é importante a gente entender. Na questão 932, Allan Kardec pergunta aos espíritos até quando os maus irão sobrepujar os bons? Até quando as pessoas ainda imaturas, imperfeitas, irão sobrepujar a presença dos bons? E a resposta é uma resposta que nos desafia. A resposta é mais ou menos assim. Eles comentam que enquanto o mal ele é extremamente curioso, extremamente sedutor, o bom se isola, se afasta das disputas, se afasta dos meios políticos. Retraído. Ele é retraído, ele é tímido. Então, a educação que eles deixam bem clara é que no dia que os bons pararem de serem tímidos e retraídos, eles irão ocupar o espaço que lhes é devido. E aí a gente se inclui, né, dentro dessa parte aí dos bons, dos tímidos e retraídos, mas eu acredito que dentro da política, falando com tranquilidade dentro desse aspecto, eu acho que a gente está progredindo. No ano passado nunca se discutiu tanta política no mundo todo, e principalmente no Brasil. Nunca se discutiu tanto. Eu estou quase fazendo 50 anos agora e nunca vi tanta discussão política no ano de 2019. Em 2020 isso continua. A busca por um mundo mais justo, a busca por um mundo politicamente melhor continua. Nós somos um país muito jovem. Quem leu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, percebe que nós temos pouco mais de 500 anos de existência como país. Enquanto isso, a gente tem aí os outros países, não vamos falar dos países orientais, mas nos países orientais eles têm democracias com mais de 2.000 anos de funcionamento. É verdade. 1.500 e poucos anos como Estados Unidos de funcionamento, contra nós, 500 e poucos anos de democracia. Então não vamos desistir do Brasil, não vamos acreditar que essa pátria aqui, que os políticos estão desamparados. Eu acredito que são muito jovens ainda estão aprendendo a democracia, o exercício da democracia, e acredito que existirão sistemas políticos que virão melhores do que o sistema vigente, e por isso eu acho que a gente precisa de lembrar que quem está no comando é Jesus. E quem está no comando é um espírito extremamente evoluído e de uma envergadura tão grande que, com certeza, não iria deixar o nosso país desamparado e nosso mundo também desamparado. Eu acho que o que nos falta é crença e lembrar da questão 932. A gente não precisa de se transformar em político profissional, mas a gente pode corrigir os nossos políticos em seus equívocos, a gente pode deixar claro que as pessoas boas podem também se apresentar socialmente, publicamente, até mesmo num mundo como esse agora, de confinamento. E entender mesmo que não participe diretamente da política, mas saber colocar as pessoas certas lá, né? Sem dúvida. Saber votar, saber votar. Debater, saber mostrar, olha, os que têm um pouco mais de cultura, olha, não fique iludido por essa campanha de massa aqui não. Procure estudar sobre o seu candidato, procure ler sobre o que ele já fez. O que ele já fez de projeto? O que ele apoiava?
que ele não apoiava, o que ele já conquistou na sua carreira, como ele administra a vida dele, pessoal. Ele é um bom administrador da vida pessoal, ou ele é uma pessoa endividada, ou ele é uma pessoa inconsequente, ou ele é uma pessoa que tem um passado aí que prega alguma coisa contra ele. Então procure votar em pessoas de bem. Ah, não tem ninguém de bem para eu votar nesse mandato agora. Procure o menos pior, mas procure ver dentro disso o quê? Procure estudar as pessoas e procure também, como espírita, você não precisa de falar bem ou mal de alguém. Você precisa de explicar aos que têm menos cultura, dentro das suas possibilidades, que procurem estudar sobre os seus candidatos e não trocar o voto deles por umas telhas, uns tijolos, alguma dentadura, algum tipo de situação. É verdade. A gente está falando de uma maneira assim, mas é para as pessoas que nos mas assistem entender infelizmente, que a gente precisa de pensar que tudo que está acontecendo hoje não é culpa do político. É culpa dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais e nossa, porque o político só está lá porque os bons, tímidos e retraídos não conversaram entre si e falaram, olha, a gente não pode apoiar essa pessoa, vamos tentar ver uma outra situação. Se houver aquilo que você falou, né, do egoísmo, né? Muitas pessoas votam por egoísmo, porque querem alguma coisa em troca. Querem um benefício. Acha que candidato bom é o que ajudou o meu sobrinho. É, isso aí. Não tem que ajudar ninguém, ele tem que ajudar a coletividade. A sociedade. Então é importante a gente falar de política dentro desse escopo, sem falar bem de A ou B, mas lembrar que, como espírita, eu posso falar de dentro do espiritismo, eu posso falar de política? Deve. Está na questão 932, que no dia que a gente parar de ficar tímido e retraído, o mundo vai ser melhor. Então, acho que a hora é essa. É verdade. A gente não pode deixar os maus continuarem. Sobrepujarem os bons. Continuar. Chega, né? Está na hora de dar um... Está na hora da gente aparecer um pouco. Dá um basta nisso, né? É. E quanto às desigualdades no Covid, que nós estamos assistindo hoje? O que você tem para dizer para a gente? Hoje, você vê que as pessoas, dentro do Covid, você chega numa cidade igual Cabo Frio. Vamos falar daqui para a gente não precisar de falar de um lugar maior. A gente vê que as pessoas que estão no centro da cidade, elas estão assistidas. Tem guarda, tem ambulância, tem higiene. É verdade. Tem limpeza, tem lojas fechadas, o comércio é fiscalizado. E aí, o que a gente vê? Você vê isso, talvez, nas comunidades? Não vê. Você vê isso, por exemplo, nos ambientes em que deveriam estar as desigualdades sendo combatidas, sendo trabalhadas, a gente não vê. A mesma coisa a gente percebe dentro do processo do nosso país. O que dá Ibope, a gente vê que o trabalho vem sendo feito. Mas a gente não está falando aqui para fazer campanha política, a gente está falando o contrário. É para que as casas espíritas percebam essas falhas e busquem fazer o trabalho de assistência que não estamos podendo fazer na casa espírita. É para a gente lembrar exatamente de ver que, por exemplo, será que a união homoafetiva nesse momento está sendo respeitada? Será que, por exemplo, um paciente aidético, ele está sendo respeitado? Será que a gente está vendo, por exemplo, as pessoas que têm uma união, por exemplo, do negro com o branco, sendo tratado da forma adequada? Será que a gente está vendo os cadeirantes, as pessoas que têm dificuldade de acesso, o surdo, o mudo, sendo bem atendido num momento de Covid? Verdade. A gente está prestando atenção nessas desigualdades que a gente tem, por exemplo, na pessoa que não sabe ler nem escrever. Como é que você está vendo a campanha? A campanha é para quem não sabe ler e escrever? Não, a campanha parte do princípio que todo mundo sabe ler e escrever, mas existem os iletrados. Verdade. A campanha está sendo feita para o surdo-mudo, não é? A gente vê, às vezes tem as libras na televisão, mas nem sempre o surdo-mudo está na televisão. Então, a gente precisa lembrar que eles se contaminam. E eu conheço muitos que são mudos que não sabem a linguagem de Libras. De Libras. Não conhecem, não estudam, não tiveram a poder de aprender. Não foi treinado nem ensinado o básico, não é? Então, assim,
são ideias para nós das casas espíritas lembrarmos que, olha, eles estão fazendo o que podem, os governantes, mas a gente precisa lembrar dessas minorias. Então, as desigualdades no momento da Covid, eles já sofriam antes, estão sofrendo muito mais. Com certeza. Então, assim, a gente falar da desigualdade durante a Covid, a gente não precisa de falar só da pessoa carente que está passando fome. A gente precisa lembrar de todos. Então, dentro desse processo, volto a dizer, seria a hora da gente se unir e tipo assim, olha, essa casa espírita vai cuidar dos presídios, essa casa espírita vai cuidar dos asilos, das casas de repouso, essa casa espírita vai cuidar de campanhas para ajudar as pessoas que têm dificuldade de acesso, não é? Porque imagina, por exemplo, um cadeirante numa cidade igual hoje, que a gente vê que está tudo sujo, tudo largado, tudo abandonado, exatamente porque não tem tantos funcionários quanto tinham antes. Eu não estou aqui fazendo crítica a nenhum governo, estou fazendo crítica no sentido de que antes a gente tinha várias equipes para dar assistência de várias coisas e hoje a gente não tem. Tanto que a velocidade da internet caiu, tanto que todos os serviços, não é? Você vai no comércio, se o cara tinha 10 funcionários, hoje ele tem 4, 3. Então é nesse sentido que eu estou falando. Então a gente precisa de suprir as dificuldades para que as desigualdades não fiquem maiores ainda. Eu tenho percebido, também acho que todo mundo está percebendo, né? Que muitos espíritas, ao invés de estar fazendo isso que você está fazendo, está indo para as redes sociais para ficar brigando, falando um mal do outro. Excelente abordagem, Renato. Um falando mal do outro, compartilhando mentiras, críticas, xingando pessoas, falando coisas horrorosas. Perderam o foco, né? Perderam o foco. Ao invés de ficarem fazendo isso nas redes sociais, vão para a rua fazer, vão ajudar. Já que tem uma rede social, às vezes quer ficar, então faz o seguinte, lembra que 75%, eu fiz esse estudo há pouco tempo, 75% da rede pública não tem acesso à internet. Então, já que ele tem um acesso à internet, pega uma criança que está sem estudar, ajuda uma criança que está sem estudar, ajuda uma pessoa que está precisando de ser educada, por exemplo, está fazendo um supletivo para conseguir um emprego melhor e o supletivo parou. Então, assim, vamos procurar aproveitar que somos espíritas e não está podendo sair de casa. Então, faz um canal no YouTube. Hoje você vai ensinar verbo, ou amanhã você vai ensinar pronome, depois de amanhã você vai ensinar substantivo, adjetivo, enfim. Vamos trabalhar. Eu acho que a importância de um programa como esse é o que a gente começou falando. Vamos procurar lembrar que as desigualdades aumentaram muito durante a Covid. Vamos largar esse oba-oba de discussão, de atrito, de vaidade, de orgulho. E vamos isso não leva a nada. Vaidade. Isso não resolve nada. Isso é vaidade. Vaidade pura. Se você colocar alguma coisa lá, dando a sua opinião, vem 500 em cima de você, sabe, com agressão, xingando, falando 1000 coisas para você, como se o que você falou foi um crime ou está errado. Não existe nem certo nem errado, cada um tem a sua opinião, a gente tem que respeitar a opinião das pessoas. Antigamente eu comentava que isso era igual perder tempo jogando paciência, ou jogando bingo, ou jogando... Melhorando em que a sociedade fazendo isso? Ou jogando dama na praça esperando a Só morte pelo chegar. contrário, destilando isso que nós estamos vendo aí, que é o ódio, que é a raiva, as pessoas ficando com raiva uns dos outros, o orgulho, a vaidade. A vaidade assim, então, acho que como a gente se tem que estivesse com a lembrar, verdade. acho que a gente tem que lembrar de Joana de Ângeles, a gente tem que lembrar de Emmanuel, a gente tem que lembrar de André Luiz, a gente tem que lembrar de Chico Xavier, a gente tem que lembrar de Paulo, a gente tem que lembrar de Pedro, a gente tem que lembrar do cristianismo primitivo. O que a gente está fazendo nesse planeta? A gente ganhou um patrimônio, chama-se tempo. Qual o objetivo desse tempo? Ganhar bagagem moral. Qual a melhor época da gente fazer isso? Agora em que existem sofredores. Qual a nossa maior função como espírita que nos foi revelado que nós vamos reencarnar? Acolher, cuidar e amar do sofredor. Então vamos aproveitar nosso tempo, irmãos. Vamos esquecer essa coisa de ficar passando no WhatsApp, de ficar olhando Instagram, de ficar olhando Facebook. E se você for fazer isso, use o Instagram, use o Facebook para fazer tutoriais que ajudam as pessoas. Use o WhatsApp para passar mensagens edificantes. E se você puder, eduque alguém, ajude alguém, doe seu tempo, porque aí você vai adquirir uma boa bagagem moral. Perder menos tempo, né, com coisas fúteis
que não levam a nada, que não vai melhorar em nada a vida de ninguém, pelo contrário, vai causar mais um clima tenso entre as pessoas, a amizade se desfazendo por causa de política, porque Verdade. ninguém admite que o outro tem uma opinião, né? Poxa, nós sabemos que todo mundo tem direito de pensar e de falar o que quiser. Nós vivemos num regime, né, de democracia, que todos têm liberdade. E todos têm o direito de ter sua opinião. Não é o fato de você ter a sua opinião, quer dizer que a sua opinião é a certa. Verdade. Você está vendo pelo seu ângulo, que você acha que é a certa. E ele acha que é dele que é a certa. Respeite a dele. Que as coisas depois vão se ajeitar, vão se acomodar e vão ver quem é que está com a razão. Mas não somos nós que vamos impor ao outro. Né? Chico tem que respeitar o próximo. Chico deixou isso bem claro. Todos têm direito de ser como são. E ele de ser como ele queria ser. Então, ele deixou isso bem claro. Todo mundo tem o direito de ser como quiser. Mas que ele tinha o direito dele ser como ele gostaria de continuar sendo. Realmente eu fico estarrecido de ver pessoas espíritas, não só daqui de Cabo Frio, de outros lugares, apoiando, né, xingando, compartilhando mentiras, que você vê que é coisas de 4, 5 anos atrás que aconteceram, dizendo que foi hoje, que é atual, quer dizer, com maldade, bem para prejudicar as pessoas. Aí eu pergunto a esses espíritas, será que eles não sabem que eles vão responder sobre isso? Mas sabe o que, Renato? Isso daí é muito comum. Mas o espírita sabe disso. Mas em períodos de guerra, de epidemia, ocorrem esses desvios de conduta, esses desvios de caráter. Então a gente tem que chamar esses irmãos para o entendimento de que o caminho de volta é fácil. Sim, basta lógico. Se debruçar sobre, tem o conhecimento. Sobre as obras complementares, se debruçar sobre obras póstumas de Allan Kardec, que fala bastante sobre esse período que viria a chegar aqui no país e no mundo, e a gente procurar entender que a gente está aqui exatamente para ocupar o nosso tempo se doando. E a gente não vai ficar muito tempo nesse início do mundo de regeneração, então a gente tem que fazer muito trabalho para que daqui a pouco, quando a gente voltar, daqui a uns 500 anos, 800 anos, sei lá, quando a gente vai voltar aqui, esteja mais evoluído, esteja melhor, porque a gente precisa de trabalhar. E as pessoas estão esquecendo. Eu, para ser sincero, eu fui me encolhendo dentro das mídias sociais, porque não está sobrando muito tempo, a gente precisa de trabalhar. Então, acho que a gente tem que lembrar as pessoas, e assim, na dúvida, trabalha, sofra, segue os ensinamentos que a gente vê em Paulo e Estevão, não é? Perdoa, ama, trabalha e procure dentro disso se doar. Isso é o mais importante. Então, na dúvida, vamos trabalhar, vamos procurar trabalhar para o próximo, trabalhar para os outros, que a gente vai poder fazer um mundo bem melhor. Acho que esse é o caminho. O caminho é Jesus, é o Evangelho. Jesus ensinou tudo isso no aí. No momento de Covid... Amar a Deus sobre todas as coisas do próximo, como a si mesmo. E as pessoas estão esquecendo disso. É isso, né? No momento de Covid, a gente procurar trabalhar. Sim, é trabalhar e trabalhar no bem, procurar orar. A gente esquece da força da oração. Isso, é importantíssimo. A oração, ela consegue, até mesmo para esses irmãos que estão em conflito, essa foi a forma que eles reagiram. Vários também reagiram dessa forma. Vamos mudar o padrão vibracional desses irmãos para que a gente possa reagir de outra forma, arregaçando as mangas e trabalhando pelos mais carentes. Isso é verdade. Temos que entender que somos todos irmãos, né? Somos todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém aqui é privilegiado, somos todos no mesmo barco. E temos que entender isso, nós temos que nos ajudar, nos unirmos, porque é o único caminho de a gente sair disso. Entender isso, da união, do amor ao próximo, como Jesus nos ensinou. Porque não dá para continuar desse jeito. Agora me diz uma coisa, nós estamos já quase no finalzinho do nosso programa. A última pergunta, para a gente fechar aqui. Como superar os obstáculos da Covid? É importante a gente procurar entender que esses obstáculos vieram justamente para nos dar aquele balanço, aquele aguilhão da dor, aquele aguilhão do sofrimento. Eu queria parar para a gente lembrar como era 5 meses atrás. Há 5 meses atrás, a gente acordava de manhã, trabalhava, almoçava rápido, trabalhava, chegava em casa, prestava atenção em coisas do trabalho que ia fazer no dia seguinte, dormia e acordava para trabalhar depois. E aí, de repente, tudo parou. Todos os obstáculos se apresentaram.
obstáculos de locomoção, obstáculos de alimentação, obstáculos da dúvida. Até agora a gente não sabe como é que vai ser daqui a pouco. Será que vai ter uma segunda onda? Será que vai haver uma segunda onda de contaminação? Será que a economia vai começar a se recuperar ou vai ficar estagnado? Será que a economia vai voltar? Será que não? Será que a gente vai ter segurança ou vão começar a ter dificuldade de segurança? Será que a gente vai ter educação? Será que não vai ter condições de educação? Será que a gente vai ter acesso à saúde ou a gente não vai ter acesso à saúde? Então, nessa hora, meus irmãos, como superar esses obstáculos em tempo de Covid? A forma mais simples é o que o Renato falou ainda há pouco. É seguir o exemplo de Jesus. Se você tem dúvida de que estamos passando dificuldades muito semelhantes às dificuldades do passado, pegue um livro de história e vá ver que houveram várias epidemias, houveram várias guerras. Nós mesmos já estivemos encarnados em várias outras situações de guerra, passamos por situações idênticas com outros nomes, com outros cenários, com outras tecnologias, falando outras línguas, mas eu garanto para vocês, nós já passamos por situações semelhantes. E nessas horas nós vimos grandes mártires do cristianismo primitivo, grandes mártires da história, que o que eles fizeram foi o quê? Amar ao próximo, prestar atenção nas desigualdades, prestar atenção nas injustiças e procurar corrigir essas dificuldades. Então, se você tem uma habilidade para superar esse obstáculo da Covid, use essa habilidade para ajudar o outro. Se você é bom de informática, ajude as pessoas com a sua facilidade da informática. Se você é bom com matemática, ajude as crianças que estão sem aula. Se você é bom na alimentação, ajude as pessoas que estão com fome. E assim nós vamos conseguir superar esse obstáculo da Covid. Ele ainda vai perdurar. Aqueles que estão achando que quando chegar em outubro agora, vamos estalar o dedo e tudo volta a ser como antes, tomara que não volte a ser como antes. A gente não estava num bom caminho. Os espíritos deixaram bem claro para nós que nós não estávamos numa direção correta. Houve um redirecionamento do foco. O foco é exatamente a gente buscar um mundo mais justo, um mundo melhor, sem ter os de direita, os de esquerda, sem ter os que gostam de branco, ou os que gostam de azul, ou que gostam de vermelho ou de verde. O sol veio para todos. A mediunidade veio para todos. As oportunidades vieram para todos. As habilidades vieram para todos. Os que não estão tendo acesso a essas habilidades, a essas oportunidades, é obrigação do mais forte prover para o mais fraco. Esse é o mundo ideal. Então, meus irmãos, se a gente puder entender que quem não sair para o novo normal, porque o normal antigo nunca mais vai existir, melhor do que era, não sair mais preparado, não buscar ter ideias para ajudar o próximo, perdeu tempo, vai voltar na próxima encarnação de novo, para ser testado de novo, para passar pelo que nós estamos passando. Então, para a gente não perder tempo, não vamos perder tempo, que é o maior patrimônio que a gente tem. Vamos procurar ajudar ao próximo e trabalhar. A melhor forma de superar o obstáculo é exatamente essa. É a gente procurar, através da oração, através de prestar atenção nas nossas formas de pensamento, para a gente não se perverter e não perder o foco, como você falou, que alguns irmãos têm se corrompido, às vezes, no pensamento, é a gente prestar muita atenção e procurar sempre lembrar que se a gente pode ser um instrumento útil, sejamos um instrumento afiado, um instrumento afinado, um instrumento preparado para servir, de manhã, de tarde ou de noite. Vamos amar ao próximo como Jesus nos amou. Esse é a melhor saída para o Covid. Meu querido amigo, nós chegamos ao final do nosso programa, então eu gostaria que você fechasse o tema de hoje, falasse o que você quiser falar e se despedir do nosso público. Perfeito. Meus irmãos, é um momento que para alguns a gente sabe que sofrem. E eu primeiro começo falando para os que sofrem, para os que estão perdendo algum parente neste momento, ou temem que algum parente adoentado no hospital venha a desencarnar, ou até mesmo que estão doentes nesse momento pelo vírus do coronavírus. É importante a gente entender que todos os nossos pensamentos são para trabalharmos a imunidade. Para a gente trabalhar a imunidade, a gente precisa de ter boa leitura, a gente precisa de ter boa conversa,
a gente precisa de ter bons pensamentos, a gente precisa de estar em sintonia com o Pai maior, com Deus. Dentro dessa sintonia, o que a gente pode agora nesse momento é desejar que você que está no momento de sofrimento, que você entenda que tudo que está acontecendo é por um bem que mais tarde a gente vai conseguir entender melhor. A gente não vai comemorar aqui as perdas de vida, mas na verdade essa separação é momentânea. Esse amor que vocês sentem um pelos outros, mais cedo ou mais tarde, serão reencontrados em um outro plano espiritual. Para aqueles que hoje se encontram aqui em um momento de desesperança, de desespero, de total falta de esperança, eu lembro, cientificamente falando, que 80% das pessoas que se contaminam sobrevivem. Que a humanidade já passou por períodos pós-guerra e por períodos pós-epidemia e se recuperou. E que a maioria de nós vai superar bem. E os que não vão se recuperar bem conseguirão ter acesso, se Deus quiser, todos terão aqui na nossa região o recurso dos profissionais da área de saúde. Então, é preciso que a gente não alimente a desesperança, porque ela é como um fantasma que vem exatamente para nos assombrar. A gente precisa de lembrar que Jesus está no comando desse planeta e dentro disso a gente precisa de entender que nós nunca estamos sozinhos. Sempre do seu lado tem o seu guia espiritual, o seu anjo da guarda, que vai trazer conforto para você nesse momento. E a desesperança vai dar lugar ao amor, ao entendimento de que haverá um crescimento da humanidade, que sempre durante um momento de tempestade, sempre ocorreu essa tempestade para que houvessem as melhorias. Não tem como a humanidade melhorar, infelizmente, sem ser através da dor, porque a gente nunca desperta os bons sentimentos, a não ser quando a gente passa por momentos de dificuldade. É como se a gente destilasse as nossas dificuldades, é como se a gente depurasse, é como se a gente purificasse os nossos sentimentos através do amor pelo próximo, através do medo de morrer, através do medo de não conseguir dar socorro para os nossos familiares. É nessa hora que a gente se transforma em seres melhores, é nessa hora que a gente se preocupa com o vizinho, é nessa hora que a gente se preocupa com o próximo. A gente nunca se preocupou com o outro quando a gente estava nos momentos de melhor, vamos dizer, felicidade ou falta de problemas. A gente sempre se preocupa em lembrar de Deus, do próximo, do amor da nossa mãe, do amor dos nossos filhos, do amor dos nossos amigos em momentos de dor. Então, vamos aproveitar esse sentimento para entender que esse vírus veio para nos despertar como seres melhores. E aqueles que conseguiram entender o chamado, aqueles que conseguiram atender o chamado, aqueles que perceberam a oportunidade de que é chegado o momento de aproveitar todo aquele ensinamento que a gente ficou lendo desde a época que a gente era ainda de outras religiões e agora como espíritas, e entendeu que todo aquele ensinamento agora é chegada a hora do testemunho, de colocar isso em prática, de transformar isso em ação, porque são as ações que vão convencer as multidões, isso já está bem claro para nós. É importante a gente entender que agora é hora de trabalhar. Não é hora de se esconder atrás de uma situação que você deixa de ter a oportunidade e se transforma em vítima da situação. Então, se eu pudesse, não tenho essa capacidade, mas pudesse deixar um conselho, eu diria para você procurar mudar o seu foco. Pensa o que você pode fazer sem se contaminar para ajudar o próximo. E eu acredito que você vai se sentir muito mais recompensado quando você pratica esse tipo de atitude do que quando você cai naquela velha situação que a mídia social coloca para nós de desesperança, de toda forma de falta de assistência. Porque atrás de nós existe a fagulha divina esperando para ser assim despertada dentro de nós e entendermos que nós somos filhos de Deus. Temos direito à felicidade, viemos para ser felizes, mas não neste planeta. Para atingirmos a felicidade verdadeira, a gente precisa de paz de espírito e sensação de dever cumprido. Então vamos buscar a paz de espírito através de vigiarmos nossas ações e nossas orações. E vamos buscar a sensação de dever cumprido através de arregaçar as mangas e trabalhar pelo próximo. Era a mensagem que eu poderia passar. Meu amigo, muito obrigado. Mais uma vez, foi maravilhoso o programa, de muitas reflexões. E com certeza, como você falou,
o programa hoje também vai sair um pouquinho melhor. Nós vamos aprender um pouquinho mais, vamos sair melhor do que chegamos Sem aqui dúvida. hoje, e as pessoas também que estão nos assistindo. Muito a gente vai obrigado. parar, pensar e refletir. E você hoje só fez a gente fazer isso. Muito obrigado. Refletir. Muito bom, muito bacana. Semana que vem será através de live, né, no computador, mas será passado na TV e no Facebook. E vai ser com a minha querida amiga Fernanda Dias, lá do Centro Espírita da Casa René Peça, e vai ser sobre Simão Pedro, um pescador. Vamos refletir também aqui sobre Simão Pedro, sobre, né, o Evangelho de Jesus, né, sobre o cristianismo. O cristianismo realmente é aquele que você falou, aquele primitivo, que realmente que dizia tudo pra gente, que foi, infelizmente, foi muito deturpado. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, junto nas suas casas, com a sua família, nesse momento que temos que estar juntos, mas sabendo que temos que aprender, respeitar, ouvir o outro, saber escutar. Isso é importante, é a união. Nesse momento, mais do que nunca, como o Sérgio falou, nós não seremos mais os mesmos. Nunca mais. Nunca mais. Vai mudar todos, uns mais, outros menos, mas todos irão mudar, todos vão aprender uma nova etapa da nossa vida, da nossa evolução. Né? Outros valores, né? Outros valores, quem sabe que a gente veio aqui para evoluir, para crescer. E esse empurrão aí do Covid vai fazer a gente evoluir, progredir na marra. Na marra. Nós vamos aprender e que seja assim, que possamos seguir em paz, em muita paz. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco. Até lá.